No episódio ou fase depressiva, existem sintomas que são bastante evidentes, que além do humor deprimido, existe uma anedonia. E o que seria essa anedonia? Seria uma perda de prazer em diversas esferas de nossas vidas, né? Uma fatigabilidade, que seria um cansaço fácil, por qualquer coisa esse paciente, esse sujeito estaria se cansando, né? Uma diminuição da concentração, da autoestima, ideações de inutilidade e de culpa e até mesmo distúrbios que vão afetar na qualidade do sono e do apetite. É importante lembrar que para que esse paciente seja enquadrado dentro de um episódio, de uma fase depressiva, esses sintomas devem estar presentes por pelo menos 2 semanas e não mais do que 2 anos. Até porque esses sintomas eles duram entre 3 a 12 meses, com a mediana ali de 6 meses. Tá? É importante também uma ressalva que no CID-10, esse episódio ou fase depressiva, ele é classificado em leve, moderado e grave. Isso depende da quantidade, da intensidade e da importância clínica de cada um desses sintomas. Tá? Outra coisa é que se no decorrer da vida desse paciente ele tiver mais de um episódio depressivo, sem que esses episódios sejam intercalados por um quadro de mania ou de hipomania, esse transtorno então vai ser classificado como um transtorno depressivo recorrente. E caso seja então intercalado por um episódio de mania ou de hipomania, ele vai ser classificado como um transtorno afetivo bipolar, que vamos tratar em outro vídeo. A distimia é um tipo de depressão crônica de intensidade leve e duradoura. Normalmente ela tem um começo no início da fase adulta e pode persistir durante muitos anos. Dentro do seu quadro sintomático, podemos destacar uma diminuição na autoestima, uma fatigabilidade aumentada, uma dificuldade em se concentrar ou tomar decisões, um mau humor crônico, irritabilidade e sentimentos de desesperanças. Vale salientar que para que o sujeito, então, esse paciente, seja classificado com a distimia, é necessário que esses sintomas estejam presentes por pelo menos 2 anos ininterruptos na vida dele. A depressão atípica ela é um tipo de depressão que ocorre normalmente em episódios depressivos de leve a grave, em transtorno unipolar ou bipolar também, né, que além do seu quadro depressivo geral, podemos destacar um aumento do apetite com relação a doces, chocolates e essas besteiras, né, que em comorbidade com isso viria um aumento do peso corporal. Uma hipersonia, que seria essa necessidade aumentada do sono, uma sensibilidade exacerbada com indicativos de rejeição. Então, por qualquer coisa, essa pessoa acharia que está sendo rejeitada por alguém, né? Uma reatividade aumentada do humor em situações positivas na vida dessa pessoa, teria uma melhora muito rápida, assim como nas piores também, em situações negativas, teria uma piora também muito rápida, né? Além de fobias e aspectos histriônicos. O que seriam esses aspectos histriônicos, né? Seria uma teatralidade diante desses sintomas, uma sugestionabilidade, uma afetação muito rápida com relação a todo esse quadro sintomático. Já a depressão melancólica ela é um subtipo de depressão, onde os sintomas são classicamente sintomas endógenos, seriam sintomas mais de origem neurobiológicas, né, e mais independentes desses fatores psicológicos, onde podemos destacar entre seus sintomas uma lentificação psicomotora, inclusive aquele delay que dá, né, quando a gente pergunta ao paciente, ele demora muito para responder, é uma perda na qualidade do sono, principalmente quando se tem um tipo de insônia chamada insônia terminal, onde esse paciente, esse sujeito, vai acordar de madrugada, não consegue mais dormir, né? Uma hiporreatividade, seria essa diminuição de reação desse paciente, né? Essa depressão ela tende a ser maior durante o período da manhã, enfraquecendo um pouco mais no período da tarde e da noite. É uma tristeza profunda sentida por esse paciente
e ideações de culpa. A depressão psicótica é um tipo grave de depressão, até porque ela vem acompanhada de sintomas da psicose, né, como delírio de ruína, de culpa, delírios hipocondríacos. Quem ainda não sabe a diferença entre a hipocondria e a somatização, dá uma olhada lá nos vídeos sobre transtornos somatoformes. Tem muita gente ainda que confunde uma coisa com a outra, né? Então, esses delírios hipocondríacos ou de negação dos próprios órgãos, né? Ou alucinações de conteúdos depressivos, como, por exemplo, uma pessoa que pode ter uma alucinação auditiva, né? Onde escuta vozes, né? Que dizem que ela é um inútil, que ela não presta para nada, né? Normalmente, esses conteúdos com lição de origem negativa, eles são chamados de sintomas psicóticos de humor congruente, que seria esses sintomas de culpa, de punição, de morte, de doença. E quando esses sintomas não são de origens negativas, são chamados de sintomas psicóticos de humor incongruentes, que seriam sintomas de perseguição, de autorreferência, de inserção de pensamentos. Então é importante ficar ligados que na depressão também existe sintomas psicóticos. A pessoa pode acabar desenvolvendo esse tipo de sintoma. O estupor depressivo é um outro tipo de depressão muito grave, onde se deve, de fato, ficar de olho. Esse paciente ele tende a ficar deitado, não quer sair mais da cama, ou sentado em estado de catalepsia, né, nessa cama ainda, né? O que seria essa catalepsia? Seria quando a pessoa permanece imóvel, normalmente em estado de rigidez, né? Onde ela se recusa a se comunicar de qualquer forma com outras pessoas, se recusa a se alimentar, a se hidratar, tende a defecar e até mesmo urinar na própria cama. Então vemos que esse quadro tende a piorar cada vez mais esse estado de saúde, esse estado psicológico do paciente. Sabemos que na depressão existe uma diminuição da norepinefrina, da serotonina, dos linfócitos, o que acaba diminuindo a imunidade desse paciente, fazendo com que ele possa desenvolver outros quadros de comorbidade, como insuficiência renal, pneumonia, entre outros quadros que vão se agravando e podem levar esse paciente à morte. Então, é importante ficar de olho e nos primeiros sinais procurar a ajuda de imediato. A depressão agitada é um tipo de depressão que vem acompanhada da ansiedade. Olha a ansiedade aí em outro transtorno, né? Está acompanhada em praticamente todos os outros transtornos psicológicos. Normalmente essas pessoas ficam inquietas, ficam insones, não param de um lugar para o outro. Como David Holmes cita em seu livro, ele fala da depressão agitada, onde a pessoa vive constantemente preocupada, mas que com o tempo essa preocupação tende a diminuir, porque essa pessoa vai desistindo de lutar e acaba se entregando à depressão. E em casos mais graves, essa pessoa pode chegar até mesmo ao suicídio. A depressão secundária ou orgânica normalmente vem como comorbidade de outras doenças, de quadros clínicos somáticos ou orgânicos mesmo, né? Como hipo e hipertireoidismo, hipo e hiperparatireoidismo, AVEs, né? Parkinson. Então, geralmente vem a doença e a depressão vem em conjunto, o que acaba piorando ainda mais o quadro de saúde desse sujeito. Hoje terminamos os tipos e subtipos de depressão. Para você que se identificou com alguns desses sintomas, procure um psicólogo para que se possa ter uma ajuda adequada. E para você que gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você quiser ter acesso a mais vídeos, acesse o canal Mais Psicologia ou o meu site que está logo aqui abaixo, para que você tenha acesso a esses outros vídeos. No site também você vai encontrar artigos e até mesmo pode marcar as consultas comigo, ok? Então, até o próximo vídeo.